Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje o nosso estudo é sobre um dos objetos mais enigmáticos da história da humanidade. Estamos falando do manuscrito Voynich, o livro que ninguém consegue ler. Trouxemos todo o seu conteúdo, vamos mostrar algumas coisas, discutir algumas teorias e tentar manter vocês atualizados sobre o tema. Espero que gostem e aproveitem a introdução para dar um like ou se acharem já merecido, se inscrever no nosso canal clicando em subscrever. Vamos ao vídeo. O manuscrito Voynich é um misterioso livro manuscrito ilustrado com um conteúdo incompreensível. Imagina-se que tenha sido escrito há aproximadamente 600 anos por um autor desconhecido que se utilizou de um sistema de escrita não identificado e uma linguagem ininteligível. É conhecido como o livro que ninguém consegue ler. Ao longo de sua existência registrada, o manuscrito Voynich tem sido objeto de intenso estudo por parte de muitos criptógrafos, amadores e profissionais, incluindo até alguns dos maiores decifradores norte-americanos e britânicos do tempo da Segunda Guerra Mundial, todos os quais falharam em decifrar uma única palavra. Esta sucessão de falhas transformou o manuscrito Voynich num tema famoso da história da criptografia, mas também contribuiu para lhe atribuir a teoria de ser simplesmente um embuste muito bem tramado, uma sequência arbitrária de símbolos. Uma teoria diz que o manuscrito teria sido criado como arte no século XVI, como fraude mesmo. O fraudador teria sido o mago, astrólogo e falsário inglês Edward Kelly, com a ajuda do filósofo John Dee para enganar Rodolfo II da Germânia, do Sacro Império Romano Germânico. No entanto, o manuscrito apresenta o padrão das línguas naturais de seguir a lei de Zipf, o que indica que ele ainda não deve ser apenas uma combinação de símbolos aleatórios, mas sim uma língua ou código real. Foi datado por Carbono como se fosse do século XV, por 1400, por aí. Segundo a datação, Kelly não o poderia ter escrito, pois nasceu meio século depois. Vendo torres que assemelham a cidade, há uma teoria que diz que foi escrito no norte da Itália. O livro ganhou o nome do livreiro polaco-estadunidense Wilfrid M. Voynich, que o comprou em 1912. A partir de 2005, o manuscrito Voynich passou a ser o item MS-408 na biblioteca da Universidade de Yale. O volume, escrito em pergaminho de vitelo, é relativamente pequeno. 16 cm de largura, 22 de altura, 4 de espessura, é composto por 122 folhas num total de 204 páginas. Percebe-se, pelo desalinhamento à direita no final das linhas, que o texto é escrito da esquerda para a direita, sem pontuação. A análise grafológica mostra uma boa fluência. Análises estatísticas, análise de frequência de letras, dão ideia de uma língua natural, europeia, algo como inglês ou línguas românicas. Segundo o linguista Jacques Guy, a aparente estrutura do texto indica semelhanças com as línguas da Ásia, do Sul e Central, sendo talvez uma língua tonal, algo como línguas sino-tibetanas, austro-asiáticas ou Thai. Nas páginas finais, aparecem anotações mais recentes, feitas em letras latinas, nas formas de alfabetos europeus do século XV.
acompanha ainda o texto uma quantidade significativa de ilustrações em cores que representam uma ampla variedade de assuntos. Os desenhos permitem que se perceba a natureza do manuscrito e foram usados como pontos de referência para alguns criptógrafos dividirem o livro em seções conforme a natureza das ilustrações que determinada parte ia apresentando. Tem a seção botânica, tem a astronômica, com até o zodíaco, que seria mais astrológico, tem a biológica, a dos 9 medalhões com imagens de estrelas ou figuras que podem parecer células, imagens radiais de pétalas e feixes de tubo. Ainda vem a seção denominada farmacológica, medicinal, por meio de imagens de ampolas e frascos que usavam de formas semelhantes às dos recipientes das farmácias antigas. Nessa seção, há ainda desenhos de pequenas plantas e raízes, possivelmente ervas medicinais. A última seção do manuscrito Voynich tem início na folha 103 e prossegue até o fim, sem que haja nessa seção final mais nenhuma imagem, exceto algumas estrelinhas ou pequenas flores, ao final de alguns parágrafos. Essas marcações fazem crer que se trata de algum tipo de índice. Muitos, ao longo do tempo, e principalmente em tempos mais recentes, tentaram decifrar a escrita e a língua desconhecida do manuscrito Voynich. O primeiro a ter afirmado que decifrara a escrita foi William Newbold, professor de filosofia medieval na Universidade da Pensilvânia. Em 1921, ele publicou um artigo no qual apresentava um proceder complexo e arbitrário pelo qual decifrava o texto. O texto, como visível, segundo ele, não tinha significado. O verdadeiro conteúdo seria um subtexto micrografado, com marcas minúsculas ocultas nos caracteres maiores, no texto mais aparente. O texto real era escrito em latim, camuflado nas marcas quase invisíveis, sendo obra de Roger Bacon. A conclusão que Newbold tirou de sua tradução dizia que já no final da Idade Média seriam conhecidas noções de astrofísica e biologia molecular, pelo conteúdo que ele teria traduzido. Nos anos 40, os criptógrafos Joseph Martin Fielding e Leonel C. Strong aplicaram ao documento um outro sistema de decifração, tentando encontrar caracteres latinos nos espaços claros brancos. A tentativa apresentou resultados sem significado. O manuscrito foi o único a resistir às análises dos experts de criptografia da Marinha Americana e ao fim da guerra, tinham estudado inclusive os antigos códigos cifrados para testar os novos sistemas de codificação nazistas, o velho Enigma. O professor Robert Brubaugh, docente de filosofia medieval de Yale, e o cientista Gordon Rube, na sequência de pesquisas linguísticas, assumiram a teoria que viria o Voynich como um simples expediente fraudulento, visando a desfrutar, na época, do sucesso que obtinha as obras de natureza esotéricas junto às cortes europeias. O estudo mais significativo nessa matéria hoje foi feito em 1976 por William Ralph Bennett, que aplicou estudos de casuística e estatística de letras e palavras do texto, colocando em foco não somente a repetição, mas também a simplicidade léxica e a baixíssima entropia da informação. A linguagem contida no Voynich não somente teria um vocabulário muito limitado, mas também uma basicidade linguística encontrada somente na língua havaiana, que é o menor algarismo do mundo, com 11 letras. O fato de que as mesmas sílabas e ainda palavras inteiras venham repetidas mostra algo que parecia uma zombaria relacionada a uma visão mais complacente, inconsciente, mas não deliberadamente enigmática. O alfabeto utilizado, além de não ter sido ainda decifrado, é único. Foram, no entanto, reconhecidas 19 a 28 possíveis letras, que não têm nenhuma ligação ou correspondência perceptível com alfabetos hoje conhecidos. Em alguns pontos, encontra-se 4 palavras ou mais repetidas de forma consecutiva. Suspeita-se também que foram usados 2 alfabetos complementares, mas não iguais, e que o manuscrito teria sido redigido por mais de uma pessoa.
é imprescindível e significativo lembrar que a total falta de erros ortográficos perceptíveis, de pontos riscados ou apagados, rasuras, excitações, é estranha, pois tais falhas sempre ocorreram em todos os manuscritos que já foram localizados e analisados. Há, porém, uma possível solução. Recentemente, foi levantada a hipótese que buscava entender o motivo da dificuldade para o texto ser decifrado. Gordon Hook, em julho de 2004, individualizou um método que poderia ter sido seguido pelos autores hipotéticos para produzir ruídos casuais, entre aspas, em forma de sílabas e de palavras. Esse método, realizável mesmo com os recursos de 1600, explicaria essa repetição de sílabas e de palavras, a essência básica típica da escrita casual, e tornaria verossímil a hipótese de um texto ser um falso trabalho renascentista criado como arte para enganar qualquer estudioso ou soberano. Antes disso, o estudioso George Stolf, da Universidade de Campinas do Brasil, havia proposto a hipótese de que o texto fosse composto misturando sílabas casuais tiradas de uma tabela de caracteres. Isso explicaria a regularidade das repetições, mas não a ausência de outras estruturas de repetição, por exemplo, das outras letras ligadas aos conjuntos repetitivos. Contudo, de acordo com Grace Lisa Scott, do site Inverse, um especialista britânico em textos medievais chamado Nicholas Gibbs, acredita ter decifrado de uma vez o misterioso volume. Ele passou 3 anos analisando o manuscrito e descobriu que ele não foi redigido em um idioma ou código desconhecido coisa nenhuma, mas sim em uma forma simplificada do latim. Segundo Gibbs, o problema com os especialistas e criptógrafos que analisaram os textos e ilustrações anteriormente é que nenhum deles era historiador ou tinha profundo conhecimento real nos manuscritos medievais. E o que a coleção de imagens de mulheres nuas, plantas estranhas, textos e símbolos astronômicos e zodiacais querem afinal dizer? Bem, o conteúdo do Voynich não tem nada de sobrenatural. Para esse estudo, trata de condições ginecológicas. O manuscrito Voynich é um daqueles casos que dá para realmente um pesquisador que tem acesso à sua história, que tenha todo um preparado de cultura, que esteja na área da história da criptografia, enfrentá-lo. É um livro muito curioso, que ora parece daqueles livros de bruxaria antigo, dos velhos alquimistas, que chama a atenção. As folhas, as flores que aparecem, nem parecem coisa da Terra. Eu já vi muita gente dizendo que eram representações, talvez, de desenhos de um outro mundo, seja um outro planeta ou algo de outra dimensão que alguém fez. Tem tudo que é teoria, tem realmente dizendo que pode ser uma fraude. Eu já cheguei a pensar, porque já vi coisas semelhantes. Por exemplo, na questão da patologia mental, existe muita questão de neologismo. Você pode encontrar pacientes que fazem idiomas, que escrevem idiomas ininteligíveis, e o manuscrito Voynich poderia ser um tipo desse. Há também casos mais interessantes. Por exemplo, a cantora Enya, ela estuda e canta em idiomas antigos, mas se vocês pesquisarem a biografia dela, vocês vão ver que ela canta músicas até em idiomas falados por um casal que inventou um idioma próprio para se comunicar entre si, de tão dominadores da linguística e de criação de idiomas e estudiosos de idioma que são. Então, pessoas geniais, pessoas inteligentes, criativas, estudiosas existiram em toda a história da humanidade. Alguns desses conhecimentos se perderam, mas ficaram aí suas obras. O manuscrito Voynich está aí de forma desafiadora. Ele não fica só de forma desafiadora na questão do idioma que é escrito, do alfabeto que é usado. As ilustrações também se descobriu que quando são giradas em movimento uniforme, são animadas, aquelas folhas, elas balançam, as mulheres dançam em sincronia
como na técnica de um desenho animado, que a gente faz cada desenho em sequência e depois, ao mover todos, eles ganham uma animação com sentido. Então as figuras dançam e se animam conforme você gira as páginas. É muito curioso. O estudo realmente é muito curioso. Quanto à questão da teoria de ser um livro ginecológico, acho bastante plausível e aceitável. Espero que esse mistério tenha fim. Eu particularmente gosto quando os mistérios são elucidados e que não fique somente um mistério por ficar, por convenção que ele exista. Eu acho interessante que parte da existência do manuscrito Voynich possa ser misteriosa e a continuidade da sua existência daqui para frente possa ser de um livro que foi decifrado. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que procurem mais informações sobre o manuscrito Voynich, que é interessantíssimo, e participem sempre com sugestões aqui para o nosso canal. Espero que tenham gostado e contribuam, se inscrevam sempre, inscrevam no canal, divulguem, participem sempre de alguma forma. É isso. Vamos aguardar o nosso próximo vídeo, nós já estamos preparando um bom material que vem por aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado sempre por nos assistir. Eu sou Caim Wolf, para o Detetive do Improvável.